Olá, pessoal, tudo bem? Demorou um pouquinho, mas estou aqui de volta para a gente continuar a nossa conversa daqueles assuntos entre sociologia, criminologia, como a gente veio fazendo nos últimos vídeos. Pois é, o assunto que eu trouxe hoje para a gente conversar um pouco é sobre segurança pública, né? Segurança, preocupação com a ordem, essas questões que fazem parte do nosso cotidiano. É interessante a gente perceber, né, que toda sociedade utiliza de alguma maneira a força para manter a ordem, né? Eu estou falando de sociedades mais antigas, sociedades atuais também. E quando a gente pensa nas sociedades mais contemporâneas, a gente consegue perceber que esse controle, essa preocupação com a manutenção da ordem, acontece de duas maneiras, né? A maneira formal, que é feita pelo Estado, e a maneira informal, que é feita pela sociedade. A ideia, né, que a gente tem, assim, no senso comum, é que o controle social formal é o mais importante, né, que a gente deveria dar ênfase. Mas, na verdade, essa é uma ideia equivocada, né, porque o controle social formal ele é feito a partir da força, né, claro, pelo Estado, né, mas a partir da força. Ele só deve entrar em ação quando o informal falha. E aí é uma questão interessante para a gente pensar, né, que muito da responsabilidade pela segurança pública, pela ordem social, é nossa, né, enquanto sociedade. Ensinando as crianças como é que elas devem se comportar, né, censurando ações que a gente considera equivocadas dos nossos amigos, por exemplo, né, da nossa família. Então é interessante pensar nisso, né? Especialmente, né, quando a gente volta e fala do controle social formal, que é esse feito pelo Estado, a gente pensa muito na polícia, né? Que a polícia é um instrumento do Estado para fazer isso. Só que também tem alguns problemas, né, que os estudiosos da área partem do princípio que o controle social formal, na prática, né, como acontece aqui no Brasil, eles costumam dizer que é seletivo e estigmatizante, né? Escolhe a quem punir, não é qualquer pessoa, né, que vai ser punida. E além disso, traz esse estigma, né, de quem passou pelo sistema, carrega essa marca, né, carrega, né, o nome, né, carrega essa questão de ter passado pelo sistema para a vida inteira, né? Então, é uma questão a se pensar, né, se a gente precisa ou deveria, né, realmente continuar contando necessariamente com o controle social formal como a principal estratégia. Não estou falando para vocês que a gente deve desconsiderar essa parte, não é necessária em qualquer sociedade. Mas será que deveria ser nossa principal estratégia? Né? Aí que vem um pouquinho da crítica dos autores. E quando se fala disso, né, desse controle a partir do Estado, a partir da polícia, né, que é o seu instrumento, a gente também precisa levar em consideração, né, quando pensa no sistema de justiça, que ele não se encerra, né, quando a polícia prende alguém, por exemplo. Né, a pessoa é presa, é julgada, é condenada, pronto, acabou por aí, né? Não. O sistema se completa exclusivamente quando a pessoa volta para a sociedade, né, que é aquela ideia de ressocialização, de reintegração, é aí que a gente completa o ciclo da justiça realmente, né? E tem também uma fala que eu quero deixar assim de mensagem, né, que ela é bem interessante, que representa assim uma postura equivocada, né? O que seria essa postura equivocada? Pensar, né, que o combate ao criminoso, a pessoa em si, seria a principal ou a única maneira de combate à criminalidade. Né? Por quê que isso seria uma postura equivocada? Não é isso que a gente quer? A gente não quer prender essas pessoas, a gente não quer tirá-las da sociedade? Na verdade, a crítica traz, né, a crítica dessa frase traz para a gente o pensamento de que não é assim que a gente resolve o problema. Porque se a gente prende alguém, a gente está lidando com a consequência. Né? Agora, cadê a causa? Né? Quais são as causas da criminalidade? O que provoca o aumento da criminalidade, por exemplo? A gente precisa buscar as causas. Então, combater as pessoas, né, o chamado criminoso, ou numa palavra, digamos que cientificamente mais apropriada, o infrator, né, combater o infrator, não pode ser o pensamento principal, não pode ser essa grande motivação para a gente acabar com a criminalidade, porque ele é só consequência de causas que existem na própria sociedade. Esse é um recado bem importante que principalmente a criminologia passa para a gente, né? Então, para
fechar esse pensamento, eu queria deixar 2 recadinhos para vocês, né, nessa nossa conversa bem rápida. Primeiro recado, que é muito a nossa responsabilidade também, é da nossa responsabilidade a preocupação com a manutenção da ordem social. Não é do Estado exclusivamente. Também compete a nós, enquanto sociedade, o tal do controle social informal, né? Nos nossos relacionamentos, especialmente. Então, esse é o primeiro recado. E o segundo recado, quando a gente pensa no controle social formal do Estado, a polícia, né, prendendo bandido, prendendo infratores, né, numa linguagem um pouquinho mais apropriada, isso também, muitas vezes, não vai resolver o problema da criminalidade, porque a gente tem que pensar nas causas dela. Será que é a questão da fome? Será que é a questão da exploração? O que está acontecendo? Será que é porque tem crianças fora da escola? Né? Será que a educação é falha? Será que não tem oportunidade de emprego? Essas podem ser algumas das causas da criminalidade. E tirar as pessoas dali não vai resolver o nosso problema, né? Que o nosso problema é muito mais amplo, é um problema social. Então, só quis passar hoje para deixar um recadinho rápido para a gente retomando as nossas conversas. Então, aguardem, daqui a pouquinho eu apareço com mais novidades. Até mais!